Paz e bem, irmãos e irmãs. Como é bom nos reunirmos em torno da palavra para começarmos a nossa semana. Nesta segunda-feira, somos convidados a reacender a chama da esperança e da fidelidade. A liturgia nos fala de reconstrução, de luz e de gratidão. É um dia para recomeçar, confiando que Deus age na história e nos corações. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos conduza neste momento de oração e escuta. Celebremos com fé. Início do livro de Esdras. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pronunciada pela boca de Jeremias, o Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação: Assim fala Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus do céu, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vós todos pertence ao seu povo? Que o Senhor seu Deus esteja com ele, e que se ponha a caminho e suba a Jerusalém, e construa o templo do Senhor, Deus de Israel, o Deus que está em Jerusalém. E a todos os sobreviventes, onde quer que residam, as pessoas do lugar proporcionem prata, ouro, bens e animais, além de donativos espontâneos para o templo de Deus, que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes de família de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, todos aqueles que se sentiram inspirados por Deus para ir edificar o templo do Senhor, que está em Jerusalém. E todos os seus vizinhos lhes trouxeram toda espécie de ajuda em prata, ouro, bens, animais e objetos preciosos, sem falar em todas as doações espontâneas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Entre os gentios se dizia maravilhas, mas com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria.
O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos faz um convite à confiança em Deus e à responsabilidade de viver a fé de modo concreto. Na primeira leitura, vemos um momento marcante da história do povo de Israel. Depois do exílio na Babilônia, Deus move o coração do rei Ciro pagão para permitir que os judeus retornem a Jerusalém e reconstruam o templo. É um sinal claro de que Deus é o Senhor da história. Ele se serve até mesmo de reis estrangeiros para realizar o seu plano. Muitas vezes, quando nos sentimos desanimados ou presos em situações de sofrimento, esquecemos que Deus pode abrir portas onde só vemos muros. Ele pode usar pessoas inesperadas, até mesmo acontecimentos difíceis, para realizar o bem. Com o salmista, cantamos essa alegria. É a alegria do povo que volta para casa. É a alegria de quem experimenta a fidelidade de Deus. Quantas vezes, depois de lágrimas, experimentamos uma graça que nos renova. O Salmo nos ensina que o choro não é o fim. Quem semeia entre lágrimas, colherá com alegria. No Evangelho de hoje, Jesus diz que a nossa bondade não pode ficar escondida. Assim como a lâmpada colocada sobre um candeeiro, nossas ações devem também trazer luz ao mundo. O nosso desejo de fazer o bem, a nossa fé, a nossa bondade, as nossas virtudes devem ser manifestadas aos que nos cercam. No trabalho, na família, entre amigos, somos chamados a dar testemunho. Não é preciso palavras bonitas ou grandes discursos. Muitas vezes a luz que os outros precisam é o nosso exemplo de honestidade, de paciência, de perdão, de esperança. Irmãos e irmãs, cultivemos as virtudes cristãs. Lembremos-nos que ser cristão não é apenas uma questão de fé interior, mas também de ações concretas. Que Deus nos ajude a traduzir em ações visíveis a nossa bondade, a nossa honestidade e o nosso amor ao próximo. Entreguemo-nos à ação do Espírito Santo. Façamos o bem. Sejamos fiéis, amáveis e íntegros. Reflitamos a luz do próprio Cristo. Que o Senhor nos dê a graça necessária para isso. Deixemos que a palavra ilumine nosso coração e sejamos nós também luz para o mundo. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Oração. Senhor nosso Deus, luz para os nossos passos e força em nossos recomeços. Nós vos louvamos pela vossa palavra que nos ilumina e nos transforma. Vós que movestes o coração do rei Ciro,
movei também os nossos corações, para que sejamos instrumentos da vossa vontade. Despertai em nós o desejo de reconstruir o que foi destruído, a fé esquecida, os vínculos rompidos, os sonhos abandonados. Dai-nos coragem para sermos luz no mundo, sem medo, sem vergonha, sem omissões. Fazei-nos lembrar, Senhor, das grandes coisas que já realizastes em nossa vida, para que nunca nos falte a esperança. E quando vierem as lágrimas, que elas sejam sementes de uma colheita abundante em vós. Conservai em nós a vossa palavra, e que ela frutifique em obras de amor, justiça e paz. Que sejamos fiéis, atentos, generosos. Que sejamos vossa igreja viva, vossa lâmpada acesa no meio da noite. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que a luz de Cristo brilhe em nós e através de nós. Uma semana abençoada para você e sua família. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.